Louvado seja o Senhor. Então, shalom, shalom. Seja muito bem-vindo ao Ministério Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana e hoje eu quero compartilhar com você algo que o Senhor falou muito, muito ao meu coração. Amém? A gente vai na linha do tempo, nas Escrituras, a gente vai para o tempo do rei Saul. Quem foi o rei Saul mesmo? Sim, o primeiro rei de Israel. Muito bem, né? E por que ele foi rei mesmo? Porque o povo quis ter um outro rei, igual aos povos pagãos vizinhos, né? Então, o que eles fizeram? Os anciãos, as autoridades de Israel, eles foram até o profeta Samuel, que na época era profeta, juiz, sacerdote, né? E pedem que queriam ter um rei, eles queriam ter um rei, eles não queriam que o filho, né, os filhos do profeta Samuel seguissem no lugar dele. Então, o livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, diz assim: o povo falando para Samuel: tu já está idoso, teus filhos já não andam em teus caminhos, então escolhe agora um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. Samuel, então, fica super triste com isso, fica abalado com isso, e ele vai conversar com o Senhor, né? Muito sabiamente, louvado seja o Senhor por isso. E aí, no versículo 7 do capítulo 8 ali de 1 Samuel, o Senhor diz para Samuel assim: olha, atenda a tudo que o teu povo pedir aí, o que o povo pedir você pode fazer, atende o que ele está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Misericórdia. A partir daí, o Senhor manda Samuel, então, explicar para o povo que direitos esse novo rei reivindicaria sobre eles, sobre a vida deles. Então, esse rei ele tomaria os filhos da nação para servi-lo em seus carros de guerra, na cavalaria, para correr à frente dos cavalos, na linha de frente. Ele colocaria alguns como comandantes de 1.000, outros comandantes de 50, né? Ele faria eles ararem as terras para fazer colheita, fabricar arma de guerra, equipamento dos carros, tudo esse rei ia mandar sobre eles e mandar eles fazer. Ele tomaria as filhas do povo para serem perfumista, cozinheira, padeira, escravizar, né? Ele tomaria o povo do povo, a melhor da plantação deles, de vinha, dos olivais, e ficaria para ele. Tomaria 1/10 dos cereais e da colheita de uvas. Ele tomaria do povo aquilo que era de uso particular deles, o melhor gado, o melhor jumento. Ele tomaria do povo 1/10 dos rebanhos. E o povo se tornaria escravizado por ele. Isso aqui é uma introdução que o Senhor faz ali, né, entregando para eles aquilo que aconteceria. Com isso, o Senhor nos mostra o que um rei faz conosco quando nós expulsamos o próprio Deus da liderança da nossa vida e colocamos outro no lugar. Nos tornamos escravizados pelo rei que elegemos, que nós mesmos escolhemos para as nossas vidas. E como o Senhor disse ali no versículo, quando elegemos um rei, estamos rejeitando ao Senhor. O versículo 18 do capítulo 8 diz assim: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Porque levantar outro rei no lugar de Deus é uma escolha nossa. Bom, resumindo, Saul então ele é escolhido para assumir o reinado, né, sobre o povo de Israel, foi ungido como rei pelo profeta Samuel, seguindo a ordem do Eterno. No entanto, o reinado dele foi marcado por inseguranças e por decisões questionáveis. Acontece que Saul ele idolatrou a coroa, a sua posição e o poder. Então agora a gente vai dar uma pausa na história de Saul para a gente analisar umas coisas aqui. O livro de Eclesiastes, do capítulo 3, versículo 11, diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, todo mundo nasce com anseio pela eternidade dentro de si, ainda que não compreenda. Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 2, versículo 14 e 15, ele fala assim, ó, até os que não têm a lei praticam-na naturalmente, uma vez que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Ou seja, ainda que essa pessoa não conheça as leis do Senhor, né, aquilo que está dentro dela, ela cumpre ou ela tenta cumprir, com um temor do que pode vir, ou né, ela não sabe, mas instintamente ela sabe que tem um algo além, e por isso ela busca manter uma conduta, uma regra, né? É aquilo que está dentro dela,
desde a sua essência, em toda a sua natureza. Inclusive, Paulo explica no primeiro capítulo de Romanos que o conhecimento de Deus, o saber sobre Deus, não só está no coração das pessoas, como está evidente também em toda a criação. A gente sabe disso, tudo que os nossos olhos podem enxergar, a gente vê a grandeza de Deus, a perfeição de Deus em toda a criação, né? A ciência já concorda com isso, que é um Criador soberano e superior sobre toda a criação. Salmos 19, 1 e 3 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Então todos conhecem instintivamente os caminhos de Deus, pois estão escritos na nossa consciência desde que nascemos, né? Ou desde a concepção. Está explícito em toda a criação também, portanto, não há justificativa para uma pessoa ser ignorante quanto a Deus. Ele se torna conhecido por qualquer um que seja sincero e desejoso de conhecer a sua verdade. E, sobretudo, sim, uma vez sendo sua criação, nós somos feitos para adorá-lo. Todo ser humano, toda a criação de Deus surgiu, foi feita para adorar ao Senhor. Mas aí, em determinada circunstância, o ser humano ele escolhe buscar o Deus vivo ou, né, satisfazer seu desejo se voltando para um Deus ou deuses, aliviando assim a sua consciência. Como assim, Suzana? Como assim? Não entendi nada. Não explica isso aí, porque nós somos crentes, moramos no Ocidente, não tem nada de deuses aqui, isso não faz parte da nossa cultura, né? Não tem nada de deuses aqui. Será? Sim, o Ocidente tem vários deuses criados com um propósito nada diferente de outras culturas. Todos nós sentimos a necessidade de estar em paz com a nossa consciência e com Deus. Nem vou entrar no mérito de que a paz é fruto do Espírito Santo, ok? Né? Não é sobre isso, mas que todos nós nascemos com essa necessidade. Ainda quem não conhece a Deus tem essa mesma necessidade, né? De ter uma paz interior, ter paz com a sua própria consciência e paz com Deus. Então, se nós não conseguimos isso diretamente com o nosso Deus, né? Ou nós não desejamos ter essa paz diretamente com Deus, então uma versão alternativa de divindade é criada por nós. Ou seja, se outro Deus é criado, levantado, então a pessoa que a criou determina o que é preciso para agradar aquele Deus. E essa criação, esse Deus criado, vai permitir justamente aquilo que satisfaz a pessoa. E mais importante ainda, vai permitir a pessoa de estar em paz com a sua consciência, que é uma falsa paz, obviamente, e satisfazer a sua necessidade de adorar, porque nós temos a necessidade de adorar o Senhor. Uma vez que eu não estou adorando o Senhor, eu devo estar adorando um outro Deus. E esse Deus é mais fácil de adorar, porque ele vai querer o que eu quero, ele vai fazer o que eu gosto. Eu vou deixar o Deus feliz se eu fazer o que eu quero, e não o que Deus determina, né? Por exemplo, a hipergraça. Todo mundo já ouviu falar na hipergraça. A hipergraça é fruto de um Deus criado por aqueles que desejam satisfazer suas próprias vontades. E, satisfazendo suas próprias vontades, estão adorando o Deus inventado. Ela está em paz com a sua consciência, está em paz com um Deus e adorando conforme foi criada para fazer. Distorcida, mas sim. Não existe hipergraça. Todo mundo sabe disso, todo mundo concorda, amém? Né? Que não é assim de pode pecar, pode fazer o que quer, que tem que pensar primeiro em você, que você tem que se amar e se valorizar e blá blá blá. Não existe isso. Então, que Deus é esse? Paulo diz em Romanos 1, 21, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se. Então, o foco aqui é: não adoraram a Deus como o Deus. Primeiro,
Nós nascemos para adorar. Segundo, sendo difícil adorar a Deus, então nós criamos outro Deus ou deuses para adorar, para ocupar esse espaço. Suzana, olha, me desculpa, mas só você faz isso. Está amarrado em nome de Jesus, porque eu não adoro nenhum outro Deus. Glória a Deus, irmã, e aleluia. De fato, eu ainda luto para não adorar outros deuses. E tem um desses que eu luto muito, com muita força para não adorá-lo. O Deus mais difícil de resistir, para mim, pelo menos, é o Deus eu. Então, vamos começar com um conceito do que é adoração. Não, não é música, né? As músicas não são adoração. As músicas, elas são instrumentos para a emanação do Espírito de Deus. E olha, dependendo da música, nem é de Deus que emana. Então, cantar e louvar tem mais a ver comigo, com o meu estado emocional, tem mais a ver com uma êxtase dentro de mim, com um transe dentro de mim, do que propriamente sobre o Senhor. É claro que existem louvores que agradam o Senhor e que nós podemos e devemos cantar e nos alegrar, chorar, sorrir, ouvir quando vai orar, quando vai estudar a palavra. Não estamos generalizando nada e nem falando nada sobre canções, não é sobre isso. Mas é sobre o conceito de adoração. O que é adoração? E adoração não é música propriamente. Adoração não é estar em um momento de música, louvor e palavras. Pode englobar isso, mas não é exatamente isso. Se a gente procurar na Bíblia, a primeira ocorrência da palavra adoração na Bíblia, ela vai estar em Gênesis, capítulo 22, versículo 5, quando Abraão diz assim para o servo dele: fique aqui com um jumento, fiquem, né? Que na verdade são servos. Fiquem aqui com um jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão disse aos servos dele para esperarem ali, que ele e o filho iam lá no monte adorar o Senhor e logo voltariam. E veja, ele não reuniu cantores, ele não foi cantar, ele não cantou, pelo menos a Bíblia não diz isso. Ele foi obedecer. Ele estava ali para obedecer ao que Deus lhe havia dito para fazer 3 dias antes, sacrificar o seu único filho. Ainda que essa não fosse a vontade dele, ele foi obedecer. Então, nós glorificamos e honramos a Deus quando nós o obedecemos. Nós desagradamos ou desrespeitamos o Senhor quando não o obedecemos. Nós podemos falar da boca para fora, elogiar, escrever canções, ir nos cultos, se reunir com as irmãs, ler a palavra, mas se não fizermos o que Deus deseja, nós o insultamos, ofendemos a sua santidade, que é o oposto de adorar ou glorificar o Senhor. Olha o que diz em Amós. Amós fala sobre julgamento, né? O julgamento de Deus sobre as nações, incluindo Israel. No capítulo 5, 21 a 24, Deus falando. Olha o que ele diz. Eu odeio e desprezo as festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não vou dar menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções, as músicas de suas liras. Em vez disso, corra para a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Veja, quando ele diz aqui que ele não gosta dessas coisas, são isoladamente. O que ele está dizendo é: não adianta você cantar, ofertar, celebrar, fazer essas coisas e não me obedecer. Então não resolve. Não resolve na igreja fazer grupo de oração, não resolve se não me obedecer. Retidão é a obediência à autoridade de Deus e não o que nós priorizamos ou o que determinamos ser uma forma santa de viver. Então, nós conseguimos entender que adoração e idolatria, ao mesmo tempo que são antagônicas, podem ser favoráveis. A adoração a Deus vence a idolatria. Adoração a Deus vence a idolatria. Mas a adoração ao Deus eu, por exemplo, é favorável. Porque a idolatria me leva a obedecer às minhas vontades. E uma vez que eu me obedeço, eu me torno ingrata ao Senhor. Porque eu passo a reconhecer certos atributos a mim mesma. Por exemplo, você crê que merece uma boa vida, que merece ter coisas materiais ou status, ou um corpo bonito, ou enfim, você
acha que merece coisas aí, você crê nisso. Isso por quê? Porque você trabalha duro para isso. Você planeja, você estabelece metas, você, né, e quando você alcança esses objetivos, você fica orgulhosa disso, você tem orgulho disso, de você mesma, do seu próprio trabalho. Isso mostra o nosso foco em nós mesmos. Consequentemente, somos ingratos com Deus. Estamos adorando. Estamos adorando, sendo gratos e honrando outra coisa que não o Senhor. Mas perceba, nós seguimos adorando. Se não estamos adorando a Deus, estamos adorando a outro Deus, ou Deus. Estamos adorando, estamos obedecendo os desejos da nossa natureza caída, pela falta de gratidão e obediência a Deus. Suzana, eu não sou assim, não, me desculpa, mas glória a Deus, né? Vamos ouvir, porque de repente vamos continuar, porque de repente alguém precisa disso, né? Eu sou, por isso eu estou contando para vocês. Porque veja, Deus é automaticamente reconhecido pela nossa resposta comportamental a Ele, não meramente pelo que nós falamos da boca para fora, né? É a história do fruto. Estar com o Senhor, automaticamente nós respondemos com fruto. Até lembrei de Caim e Abel nessa resposta comportamental. A adoração é a escolha de obedecer, honrar e dar graças a Deus. Quando nós abandonamos qualquer elemento dessa verdadeira adoração, então nós somos expostos ao engano que leva à idolatria. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. Idolatria é adorar, é obedecer qualquer outro Deus criado por homens e não o único a quem devemos adorar, honrar e ser gratos. Sempre estamos adorando. Voltando para Saul, então agora, né, Deus tinha dado Saul ali para o povo e, vem para Saul uma direção através do profeta Samuel. Lá no capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, do 1 ao 3, ele diz assim: Deus falando através da vida de Samuel para Saul. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Veja, Deus se vinga dos nossos inimigos. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que pertence a eles. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Nesse texto a gente percebe que não tem como dizer que não entendeu. Porque Deus foi direto ao ponto e foi bem clara a mensagem. Saul recebeu a ordem de que deveria matar tudo e todos. Só para a gente entender, essa era uma vingança do próprio Deus para a forma como Amaleque, como os amalequitas, né, se opuseram a Israel lá atrás, quando eles saíram do Egito, fugiram do Egito, o povo de Israel. Veja que é Deus trabalhando, né? Deus não se esquece das injustiças que você sofre. Se você colocar nas mãos do Senhor e não agir por conta, Ele vai fazer justiça no tempo e no modo certo, no dele. O que a gente não pode é tomar decisão, né, e tentar fazer com a nossa própria força, porque daí o Senhor ele não se mete mais nisso. Agora, quando a gente entrega a injustiça que a gente sofre nas mãos dele, ele vai agir no tempo dele, no modo dele. Então, depois que o profeta entregou a mensagem do Senhor, Saul imediatamente convocou, né, mobilizou o exército ali e foram para o ataque. Saul atacou os amalequitas e exterminou o seu povo. E se a gente lê só a metade do texto, vamos achar que Saul ele completou a missão e que de fato obedeceu ao Senhor, certo? No entanto, olha o que diz no versículo 9 ali do capítulo 15. Ele diz assim: Mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas, dos bois, bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Saul não foi fiel a Deus. Não deu a adoração, a obediência que o Senhor pediu a ele.
Mas, Suzana, ele matou todo mundo, só deixou o rei, pegou umas coisinhas ali. Aí é que tá. Isso se chama obediência parcial, obediência seletiva. Fazer para Deus o que eu acho que está certo, ou fazer para Deus aquilo que eu priorizo. Não existe meia obediência. Meu pai já dizia, meia só no pé. Saul, ele deve ter obedecido uns 90% do que Deus pediu. E sabe qual foi a resposta de Deus sobre isso? Ele falou assim para Samuel no versículo 11: Me arrependo de ter constituído Saul como rei, porque ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Para Deus, a obediência parcial, mesmo que quase completa, é como se fosse obediência nenhuma. É rebeldia. É deixar de dar a Deus o lugar de honra e adoração que é devido. E sabe por quê? Porque se eu não estou obedecendo ao Senhor, é porque eu estou obedecendo ao Deus eu. E Deus é ciumento. É por isso que ele diz que tem ciúme de nós. Porque ele não quer meia Suzana. Ele não quer 90% da Suzana. Ele quer inteira. Samuel confronta Saul, que nega totalmente a acusação, né? Que a pessoa ela fica cega quando ela está nessa situação. E aí Samuel aponta os animais, tipo assim, não, a gente não fez isso. Cara, eu tô escutando os bichos ali, tô vendo que vocês estão sacrificando. E aí Saul, então, revelando seu caráter ainda adâmico, né? Tenta colocar a culpa nos soldados, dizendo, é que eles queriam muito ficar com os animais. E aí Samuel confronta ele dizendo, não, porque é você que está no controle. Não venha dizer que foi o seu marido que quis ir para a igreja, ou que o seu marido não deixou você ir para a igreja, ou que o seu marido quis ir no mercado. Quem desobedeceu foi você. Porque o meu acordo é com você e não com seu marido. O marido tem outro acordo. Aquilo que ele acorda com você é com você. Saul nos mostra que sempre tentamos justificar nossa rebeldia para o Senhor. E sabe, lendo o texto isoladamente, parece que Saul não agiu de propósito. Parece que ele deu uma bobeira, sabe? Deu uma bobeira na frente do Senhor ali. Mas não. Toda escolha tem um fundo de intenção. As nossas escolhas têm intenções lá no fundo. A gente pode até dizer, ai, não vai dar porque meu filho está com febre, porque meu marido quer ir no mercado. Lá no fundo, você sabe que poderia ter escolhido outra coisa. Sabe por que ele permitiu que os animais ficassem vivos? Para ele melhorar a reputação dele com os soldados. Porque se você ler o capítulo 14, ele proibiu, os soldados tinham guerreado, tinham voltado, e ele proibiu os caras de comer, os caras estavam com fome. Então agora ele permite uma boa refeição sacrificial, ou seja, ele faz uma oferta, né? Permite a oferta de comunhão para Deus, que aí eles podem comer depois na oferta de comunhão. Então, com isso, ele melhora a sua reputação com os soldados. E fazendo a oferta, a sua reputação melhora também com Deus, dentro da cabeça dele, né? Porque ele já tinha pisado na bola com Deus lá atrás também, que a gente lê nos textos. Tinha feito aquela oferta, né, depois da guerra, sem o profeta Samuel chegar. Além disso, ele não deixou o rei vivo por misericórdia, porque era um cara legal. Afinal de contas, ele matou homens, crianças, recém-nascidos. Acha que ele teria alguma dificuldade para matar esse rei? Não. Então por que que ele deixou vivo? Ele deixou vivo esse rei porque esse rei era um troféu para ele. Ele poupou a vida de Agag porque ele podia andar com Agag como um prêmio, dizendo: Olha o que eu fiz, derrotei os Amalequitas. Ou seja, para a sua própria glória. Isso quem fazia eram os pagãos. Tanto é que ele ergue um monumento, a homenagem dele depois. Você vai ler na continuação, Samuel vai procurar ele, ele já tinha erguido um monumento em homenagem a ele, tipo assim, parabéns para mim, eu venci a guerra, matei os Amalequitas. E quem faziam isso eram os reis pagãos, que faziam esses monumentos de celebração. Um comportamento total mundano. Veja o rei de Israel, para engrandecer seu nome, quando na verdade foi Sabaote, o Senhor Todo-Poderoso, que venceu essa guerra. Ele mesmo falou: Vou vencer os Amalequitas. Ele não disse vença para mim, ele disse: Eu vou vencer os Amalequitas. Saul, preste atenção nisso. Saul, ele deixa os animais vivos e sacrifica ao Senhor sem ordem, sem propósito, na intenção de agradar a Deus.
Exatamente como os povos pagãos faziam. Os povos pagãos, eles ofereciam sacrifício para Deus para quê? Para agradar os deuses e para receber algo de volta. Essa era a intenção dele. Saul faz a mesma coisa, querendo obter vantagem com Deus, tentando melhorar a imagem dele. Mas Deus não é assim. São deuses que exigem coisas para se satisfazer. É o Deus eu que gosta de ter coisas para se satisfazer. Deus não negocia. Não existe moeda de troca com Deus. A sua única exigência conosco é a obediência. Obediência exclusiva. Ele não quer menos que isso. E se eu não estou obedecendo a Deus, então eu estou obedecendo ao Deus eu. Por isso a Bíblia mostra que a caminhada é difícil. Por isso ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Só toma a cruz quem sabe que precisa morrer. Não somos chamados para ser felizes. Essa é uma notícia que a gente precisa ter, uma realidade que a gente precisa ter dentro de nós. Não somos chamados para ser felizes. Inclusive, fruto do Espírito é alegria, não felicidade. Mas fomos chamados para obedecer, para adorar o Senhor. E para conseguir essa completude, para conseguir plenamente adorar o Senhor, obedecer ao Senhor, é só com a morte, é só morrendo. Por isso, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Senão a gente não consegue, a gente vira uma falsa obediência, uma obediência parcial, uma obediência seletiva e se engana achando que está indo tudo bem. Embora Saul tenha tentado se justificar, Samuel declara as verdades para ele. Versículo 22, ele diz assim: Saul, você acha que o Senhor tem tanto prazer em holocausto, sacrifícios que tu está fazendo aí, quanto que você obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. A arrogância é como o mal da idolatria. A arrogância é assumir uma atitude de prepotência, de desprezo em relação a algo, a alguém. Saul desprezou a palavra de Deus. A verdade é que, quando eu conheço a verdade, quando eu conheço a vontade de Deus, o que ele tem me falado, aquilo que ele tem falado, e mesmo assim desprezo e não obedeço, é idolatria. Não obedecer ao Senhor é ser idólatra. Porque a sua própria vontade, sua agenda, seus desejos, suas opiniões, seus anseios foram colocados acima de tudo de Deus. Todas essas coisas vêm antes dele, e um ídolo é qualquer coisa que colocamos à frente de Deus. Então eu estou adorando ao Deus eu. Saul, por escolher colocar os seus próprios desejos acima da palavra de Deus, acima da vontade do Senhor, ele cometeu idolatria. Levou ele, essa idolatria levou ele a um pensamento tolo, a uma decisão absurdamente tola e a fazer coisas que nunca deveriam ser feitas. O resultado trágico da idolatria na vida de Saul foi que a vida dele só foi crescendo cada vez mais em perversidade até a sua morte. Ele se tornou invejoso, exigente, irracional, cheio de raiva, agressor, mentiroso, feiticeiro e por aí vai. Consequência da idolatria embutida dentro dele. Muitas vezes, aqueles que possuem um relacionamento com Deus, mas mesmo assim escolhem sua própria forma de adorar, sua própria forma de obedecer, estão escolhendo seus próprios desejos e não conseguem enxergar a sua própria desobediência. Misericórdia, Jesus. Porque a idolatria nos deixa cego. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas não fala. E eu volto a dizer, idolatria não é se prostrar em imagens, apenas. Idolatria é tudo que eu coloco acima de Deus. Idolatria é obedecer a outro Deus, que não o Senhor Todo-Poderoso. Normalmente o Deus eu. Idolatria é obedecer os desejos do Deus eu, rejeitando a vontade de Deus.
O elemento básico da idolatria é quando você tira ou você dá força a algo ou a alguém além de Deus. Resumindo, se não estamos obedecendo, estamos em idolatria, porque certamente estamos obedecendo ao Deus eu. É fundamental que a gente entenda claramente a verdade da palavra de Deus. Está escrita para nós. Então, nós não temos nem desculpa, gente. Nenhum de nós poderá se apresentar diante de Deus e dizer: Mas, Senhor, eu não sabia. Porque glória a Deus, o Senhor tem nos alertado. E glória a Deus por sua longanimidade. Por mais que seja difícil ouvir que obediência parcial ou obediência seletiva seja o mesmo que idolatria, ainda assim a gente tem que ser grato por aprender sobre isso. Glória a Deus por isso. Essa é a bondade e a misericórdia do Senhor, nos alertando, trazendo a gente para o prumo, trazendo a gente de volta para os trilhos. Eu tenho vergonha de saber que eu não sou obediente ao Senhor, porque a minha obediência ainda é seletiva. E uma obediência seletiva para o Senhor é a mesma coisa que nada. Ele disse para Saul. Glória a Deus pela bondade e misericórdia do Senhor. Amém? Eu quero aproveitar nesse momento para a gente celebrar juntos em comunhão a ceia do Senhor. Se você tem seus elementos aí, pode se preparar agora. A ceia ela é para todo aquele que, após ter um encontro com Jesus, deseja sim seguir a vida de obediência. Deseja fazer a vontade do Pai. Deseja entregar a verdadeira adoração ao Senhor. Deseja ter uma vida transformada a cada dia, até que chegue o dia do nosso encontro com Cristo. A ceia ela é um memorial, uma ordenança do próprio Cristo. Ela nos lembra do seu sacrifício na cruz por nós, para que a gente aprenda com ele a obedecer, a ser obediente. Ela fortalece a nossa fé para o futuro. Nós devemos celebrar juntos a ceia, como um só corpo, até que Jesus volte. Se você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você deve tomar a ceia. Ainda que esteja em pecado, eu sei que você está, eu também estou, mas ainda você deve tomar a ceia, porque a ceia, ela foi feita para pecadores. Quando o Senhor instituiu, o único sem pecado era ele, e todos participaram da ceia com ele. A ceia é a cura. A ceia nos alimenta, dando força para sair desses lugares de treva que a gente entra. E você é bem-vindo na mesa do Senhor Jesus. Faça como tem que ser feito, com pão sem fermento, com suco de uva. Mas havendo impedimento, se você não tem os elementos, faça com o que você tiver. Faça com água, faça com algum alimento, mas não deixe de cear. Não deixe de cear. Faça com o que você tiver. Amém? Livro de João, o capítulo 6, versículos 53 e 56, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Louvado seja o Senhor. Pegue o seu pão. Eu quero orar. Pai Santo, eterno, maravilhoso, Pai de bondade, obrigada, Senhor, pela tua bondade, obrigada pela tua misericórdia, Jesus, por nossas vidas, pela tua longanimidade sobre nossas vidas. Obrigada por nos ensinar, Jesus. Obrigada por nos revelar a tua verdade, que é Cristo. Obrigada por nos resgatar das trevas e nos transportar para o teu reino, onde nós recebemos a redenção, o perdão dos pecados. Obrigada por se revelar a nós, por nos limpar através da tua presença nas nossas vidas. Obrigada por nos revelar a tua verdade e nos constranger com teu amor, por nos trazer, Senhor, para a luz tudo que precisa de conserto. Como é difícil, Jesus, não enxergar. Como é difícil não enxergar nossa desobediência. Quando somos rebeldes, quando somos idólatras, teimosos, cobiçosos, é difícil, Jesus. Eu te peço perdão, Pai. Te peço perdão pela rebeldia, te peço perdão pela idolatria. Nós oramos, Pai, te pedindo que através do amado Espírito Santo nos revele as áreas que a gente precisa ainda de transformação, que a gente precisa de conserto, que a gente precisa da tua verdade, a tua verdade entrando em nós,
Aqueles cantos que a gente não permite, Pai, nos ajude a enxergar esse canto para que tu alcance todos os cantinhos da nossa vida, do nosso corpo. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor encha novamente as nossas vidas da mais pura, da mais genuína adoração. Nos capacite a te seguir em obediência de todo o nosso coração, Pai. Nós nos arrependemos agora pela idolatria, pela obediência seletiva e parcial. Nós pedimos que o Senhor nos mostre, nos constranja e nos purifique, Pai. Entregamos mais uma medida a Ti de arrependimento, reconhecendo o nosso pecado diante de Ti. E certos do Teu perdão e da Tua graça sobre nós. Obrigada, Pai, pela Tua misericórdia. Consagramos esse pão a Ti, Senhor, que nos faz participantes do corpo e um contigo, até que o Senhor Jesus volte. Amém. Podemos comer. Obrigada, Jesus, pela Tua bondade. Que honra, Jesus. Amado, meu amado Jesus, consagramos a Ti o suco, esse suco que representa o Teu sangue que foi derramado por nós e sobre nós, o sangue que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos constrange, que nos ajuda na caminhada de obediência. Esse sangue que nos impede de sermos consumidos por conta dos nossos pecados, da idolatria, da desobediência, do Deus eu, que nós renunciamos hoje. Obrigada, Jesus, por teu amor e misericórdia. Obrigada pela nova e eterna aliança. E nós seguiremos anunciando o teu sacrifício na cruz, a tua obra redentora, até que o Senhor volte. Amém? Podemos beber. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor.